Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra, irmãos, para a vida de cada um de vocês. Hoje eu queria falar uma palavra que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Irmãos, nós sabemos que Deus, Ele escolheu muitos homens na Bíblia. Nós sabemos que muitos desses homens foram justos, muitos deles foram homens fiéis a Deus, e muitos desses homens falharam muitos deles muitas vezes acabaram se afastando de Deus, mas eles se voltavam. E a Bíblia conta que existia um homem que ele era justo, um homem que buscava a Deus, um homem que vivia na presença de Deus. E nós vamos ver hoje, irmãos, as virtudes desse homem. E esse homem, na verdade, irmãos, era um homem que ele era do Antigo Testamento. E nós sabemos que no Antigo Testamento as pessoas, elas não obedeciam a Deus. Tinha muitos povos que viviam em idolatria, que faziam coisas erradas, pessoas que não queriam saber de Deus. E a Bíblia conta que esse homem, ele vivia em um lugar onde as pessoas, elas eram, irmãos, idólatras. Com certeza pessoas que moravam perto desse homem, dessas cidades, eram homens que eles não buscavam a Deus, eram povos que estavam longe de Deus. Mas a Bíblia conta que esse homem era diferente, que esse homem ele tinha as virtudes de Deus. E esse homem era Jó. A Bíblia conta que Jó, irmãos, ele era um homem que ele buscava a Deus. Nós vamos ver a primeira virtude de Jó. Irmãos, a Bíblia conta que a primeira coisa que Jó tinha, a primeira virtude é que ele era um homem sincero. A Bíblia conta que Jó era um homem tão sincero em tudo que ele fazia, que ele era um homem que sinceramente servia a Deus. A Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então essa palavra diz, irmãos, que Jó era um homem que ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. Ou seja, Jó era um homem como qualquer outro, mas ele se desviava do mal. Ele era um homem íntegro a Deus. Ele era um homem que buscava a Deus. Então aqui nós vemos, irmãos, que a primeira coisa é que Jó, ele era um homem íntegro. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro. Então nós vemos que a primeira coisa que nós aprendemos com Jó é que nós precisamos ser íntegros, irmãos. Íntegro é uma pessoa que ela é sincera, uma pessoa sincera, na verdade. Porque Jó, ele era um homem sincero, ele era um homem íntegro ao mesmo tempo. Então, nós vemos que a segunda coisa é que Jó, ele era um homem reto. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem reto. E reto significa uma pessoa que ela não tem curvatura, uma pessoa que é direito, que vai sempre pela mesma direção. Ou seja, ele era um homem direito, um homem justo, íntegro e verdadeiro. Ou seja, ele era um homem que vivia verdadeiramente com Deus, um homem que tinha verdadeiramente um relacionamento com Deus. Esse homem era um homem com certeza diferente das pessoas daqueles povos. Com certeza as pessoas reparavam nele uma pessoa diferente, porque ele não era um homem comum. Com certeza ele era um homem que buscava a Deus de verdade. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos, ele orava pela sua família, ele orava dia e de noite, e ele pedia perdão a Deus pelos seus filhos, porque ele pensava que seus filhos tinham blasfemado contra Deus. E a Bíblia diz que ele chamava os seus filhos e consagrava eles a Deus, porque ele achava que seus filhos
estava blasfemando contra Deus. Então nós vemos que Jó, ele era um homem que se preocupava muito em agradar a Deus. E nós vemos que a terceira coisa é que Jó era temente a Deus. Então nós percebemos que Jó era um homem que ele era temente a Deus. E a Bíblia diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retemos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, como reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, irmãos, nós vemos que Jó era um homem que ele era temente a Deus. Ou seja, ele era um homem que temia a Deus. Ele era um homem que ele tinha temor a Deus. Ele buscava agradar a Deus em tudo, porque ele sabia que era importante agradar a Deus. E nós sabemos que uma pessoa que é de Deus, se ela desagradar a Deus, ela pode sofrer as consequências por isso. E Jó, ele sabia disso, por isso ele buscava agradar a Deus, porque ele sabia que se ele desagradasse a Deus, com certeza a vida dele não seria uma vida boa. Ele passaria por muitos problemas se ele desobedecesse a palavra de Deus. E nós vemos que a quarta coisa é que Jó se desviava do mal. E nós vamos ver o que Deus disse a respeito de Jó. Está escrito em Jó capítulo 1, versículo 8, diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então aqui nós vemos que o próprio Deus falou a respeito de Jó. Deus falou assim para Satanás: você observou o meu servo? Ele é fiel, ele é temente a mim. Ele é alguém que me busca, alguém que realmente é fiel a mim. Então Deus, ele se agradava de Jó, irmãos. E nós vemos que o quanto é importante agradar a Deus, porque além de nós estarmos agradando a Ele, nós estaremos mostrando até mesmo para o diabo quem nós somos, porque ele saberá que nós somos pessoas tementes a Deus, realmente. E ele, na verdade, nem precisa saber, porque ele já é derrotado. A Bíblia diz que Jesus um dia venceu ele lá na cruz por nós. Ele já foi vencido, ele já foi humilhado na cruz. A Bíblia diz que um dia Jesus, ele viu o mundo como cordeiro para vencer o mal, o pecado por todos nós. Então, mas nós vemos que antigamente existia sim homens que temiam a Deus. Hoje existem muitas pessoas que não temem a Deus. Muitas pessoas, irmãos. Mas nós sabemos que Deus, para Ele nada é impossível. Ele pode transformar qualquer pessoa. Amém? Então era essa palavra que eu queria trazer para a sua vida hoje. Nós precisamos ter as mesmas virtudes que esse homem tinha. Nós precisamos temer a Deus, sermos pessoas retas, tementes ao Senhor. Amém? Nós precisamos buscar a Deus assim como Jó buscava. Assim nós precisaremos sempre sermos pessoas fiéis ao Senhor.